Como é que pode ter crente escarnecedor? Como é que pode ter crente mentiroso? Como é que pode ter crente sensual, trambiqueiro? Como é que pode? Como é que pode tratar um culto assim, meu Deus? Como é que pode achar que isso aqui é uma bodega? O que é isso? Os puritanos tinham em alta conta o Senhor. É o bem maior da igreja, é o nosso marido, como diz em Isaías. É a nossa pérola, o nosso tesouro, é o nosso bem maior. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa noite, para bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, que é santo, digno de honra, glória e louvor. Ajuda-nos a cumprir com fidelidade tão grandioso mandamento. Em nome de Jesus. Amém. O Catecismo de Heidelberg faz a seguinte citação sobre esse mandamento. Esse é o terceiro mandamento do Decálogo. Não tomarás o nome do Senhor, do seu Deus, em vão. E ele diz assim: não há pecado maior ou mais provocativo a Deus do que a profanação de seu nome. Um comentário feito a respeito também deste mandamento diz assim: o terceiro mandamento tem suas bases na verdade de que o Deus que nos salvou e a quem servimos é o Deus que é perfeitamente santo. E se Ele é santo, então seu nome, pelo qual Ele se revela a nós, também é santo. E nós que usamos o seu nome devemos fazê-lo com reverência e santo temor, para adorá-lo e glorificá-lo, e representá-lo através de nossas vidas de santidade para com o Senhor. Irmãos, eu vou ter que falar bem rápido aqui. Nós estamos diante de um dos mais importantes mandamentos da Escritura. E talvez é um dos que nós mais quebramos, muitas vezes sem sequer saber que estamos fazendo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. É um mandamento que diz respeito ao nome do Senhor, ao cuidado, o zelo com o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E a violação desse mandamento é tão grave que ele vem com a consequência, como pouco dos 10 vem, e diz que Deus não terá por inocente quem tomar o nome de Deus em vão. Mas antes de nós sabermos como é que se cumpre, como é que se quebra esse mandamento, nós precisamos aprender um pouco sobre o nome de Deus, para você saber o que Moisés quis dizer quando escreveu, o que Deus quis dizer quando deu esse mandamento a Moisés. Se esse mandamento fala de uma violação relacionada ao nome do Senhor, a respeito do nome do Senhor, temos que compreender alguma coisa sobre ou a respeito do nome do Senhor primeiro. Quando você vai estudar nomes de pessoas, o nome, a pessoa e nome são inseparáveis. O nome está sempre ligado a uma pessoa. O nome denota a reputação daquele a quem pertence. Pelo nome de alguém, pelo que é dito a respeito do nome, você também ou agrava ou você enaltece a pessoa que carrega aquele nome. Provérbios 22:1 diz que um nome bom vale mais que grandes riquezas. Nós, portanto, então, reconhecemos que quando o nome de alguém é criticado ou injuriado, é a sua pessoa que é criticada ou injuriada. E é a pessoa cujo nome foi profanado
é quem carrega a profanação. Então, todas as vezes que você fala do nome de alguém, pronuncia o nome, esse nome sempre está relacionado à pessoa, eles nunca estão separados. Assim também é com o nome de Deus. O nome de Deus está inseparado, ou é inseparável do seu ser. O nome de Deus está intrinsecamente ligado à sua pessoa, ao ser de Deus. Através do seu nome, ele se revela a si próprio. No Salmo 8, por exemplo, o nome de Deus é manifesto nas obras das suas mãos. Ó Senhor, nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse nome, o nome de Deus, que não pode ser tomado, é o nome que Deus deu a Moisés quando se revelou a ele ao Monte Sinai. É o termo hebraico Yavé. Eu sou. Por que o texto diz para o nome não... Por que o texto diz para o nome não ser usado em vão? Se o nome está ligado à pessoa, é por causa da pessoa, do ser de Deus. O ser de Deus é santo. Deus é santo. Para compreendermos o horror desse pecado, de tomar o nome de Deus em vão, nós precisamos lembrar que o ser de Deus, a pessoa de Deus, é santo. Primeiro vamos ao nome. Esse nome está ligado, esse mandamento está ligado ao maior atributo de Deus, sua santidade. Salmo 39:3 diz: louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Salmo 103 diz: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 111:9: redenção enviou o seu povo, ordenou sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O que significa? Já falei inúmeras vezes nesse púlpito, fala da pureza moral de Deus. Deus é puro, puro, sem mancha. É um atributo que dá calafrios pronunciá-lo. É um atributo que você perde as forças nas pernas. Os serafins, quando cantam, texto que o pastor Danilo abriu, diz: santo, santo, santo. Triplamente santo. 3 vezes santo. E isso aponta para quê? Intensamente santo. A santidade é um atributo que ocupa todo o ser de Deus. Se Deus deixar de ser santo, ele tem que deixar de ser Deus. Fala da impecabilidade de Deus. É impossível que Deus peque. Fala da pureza de Deus. Não há qualquer mancha, ruga no seu caráter. Tu é tão puro de olhos, Abacuque 1,13, que não pode contemplar o mal. Não fala só da pureza e da impecabilidade, mas da perfeição moral também de Deus. Não há equívoco no seu ser, falha, erro, dano, distorção. Deus é intensamente perfeito. Ninguém pode ser comparado a Ele. Fala também do quê? Da invulgaridade de Deus. Deus é invulgar. Incomparável. A quem compararei o Altíssimo? Deus, na categoria dele, só tem Ele. O serafim mais majestoso criado no céu, comparado a Deus, é mais asqueroso que um micróbio nos esgotos do rio Tietê. Na categoria de Deus, Ele é sem igual. Ele é único, incomparável. Único bom, único infinitamente perfeito. E ser santo significa que Ele ama a si mesmo e requer a sua glória sobre todas as coisas. É uma coisa assim estupenda.
serafins, ao ficar próximo dele, por causa desse atributo, para não serem mortos, cobrem o rosto. Senão são dizimados, desintegrados, se olharem para a santidade de Deus. Ela é insuportável. Cobrem os pés, porque o lugar que está aquele trono é tão santo, que nem pisado pode ser. Então eles cobrem os pés. E a pronúncia, diante de tamanha radiação de santidade, não é outra senão Sanctus, Sanctus, Sanctus. Só conseguem pronunciar isso. Santo, Santo, Santo. Esse é o Deus que você serve. Toda vez que você pôr a mão na Bíblia, pense nisso. Deus é santo. Toda vez que pisar o pé dentro de uma igreja para cultuar, lembre-se. Deus é santo. Toda vez que abrir a boca para dirigir uma oração, se lembre. Deus é santo. É santo. Santo. Toda vez que você vir cultuar, tocar um acorde num violão, toda vez que você estiver pecando, escarnecendo, lembre-se, o pecado já é grave, já é um horror. Mas quando esse pecado é dirigido a um Deus que é deste modo santo, não dá para mensurar a gravidade da ofensa. Este é o princípio básico que sublinha o terceiro mandamento. O ser de Deus é santo. Então é como se nesse mandamento Deus falasse ao seu povo assim: eu sou o Senhor Jeová, seu Redentor. Não há outro Deus, não há outro Salvador. Eu revelei meu nome, de modo que vocês possam conhecer-me e glorificar-me, santificando-me em seu coração e em sua vida. Portanto, cuidado para não tornarem o meu nome em vão, pois eu não considerarei inocente aquele que tomar meu nome em vão. Agora, como nós quebramos esse mandamento? Primeiro, para entendermos o porquê dele, o nome. O terceiro mandamento é ligado ao nome. Para entendermos isso, temos que entender que o nome é inseparável da pessoa. O ser de Deus. Por que é grave falar do nome de Deus? Porque o ser de Deus é santo. Logo, o seu nome também é santo. Então, toda vez que você usa este nome, obviamente você está envolvendo a pessoa, o ser de Deus que é santo. Vamos ver então 3 aspectos, as 3 formas que nós quebramos esse mandamento. O que quer dizer não tomarás o nome do teu Deus em vão? Primeira maneira de quebrá-lo, óbvio, é a maneira mais simples, a básica, mas não é a única e nem a mais importante, nem a mais forte. Primeiro, com as palavras. As palavras. Como eu tomo o nome de Deus em vão? Você tem uma ideia? Esse nome, Yahvé, por causa do terceiro mandamento aqui do Decálogo, não tomarás o nome de Deus, o judeu ortodoxo considera isso de uma forma tão absurda que quando ele quer falar Deus, ele não usa Yahvé, ele usa Adonai. Porque ele tem medo que ao usar Yahvé, ele quebre o terceiro mandamento, profanando Deus com seus lábios impuros. É o uso indevido de Deus. É usar o nome de Deus nas suas piadas indecentes. É usar memes com o nome de Deus. É estar numa roda de escarnecedores e pronunciar o nome dele frivolamente, impensadamente. Porque se eu estou numa piada e cito o nome de Deus, eu envolvo Deus naquilo.
que é contrária à natureza dele, que é santa. É a violação do terceiro mandamento. Contar piadas usando o nome de Deus. Estar envolvido em alguma situação que não o honra com amigos e pronunciá-lo. É a quebra desse mandamento. Quando ele é pronunciado em roda de escarnecedores. Quando ele é pronunciado na sala de aula de forma indevida. Quando você vai usar um exemplo chulo, envolve Deus nesse exemplo. Você rebaixa Deus a esse exemplo. Rebaixa Deus a essa piada. Rebaixa Deus esse meme. Rebaixa Deus essa roda de escarnecedores. Se submete a Deus aquilo. Jesus vai reverberar esse texto, vai ecoá-lo dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Eclesiastes 5 diz: tome muito cuidado quando colocar o pé na casa do Senhor. E sejam poucas as tuas palavras, porque tu estás na terra e Deus está nos céus. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O que o salmista está dizendo a Salomão? Cautela. Pensem antes de pronunciar esse nome sagrado. Não envolva as suas trivialidades, as nossas. Segunda maneira de tomar o nome de Deus em vão. Vai além de palavras. Também vai com o nosso estilo de vida, a nossa vida. Se equivoca quem pensa que a quebra do terceiro mandamento só consiste em dizer palavras indecorosas para Deus ou envolvendo o nome de Deus. Não. A segunda maneira de quebrá-lo, envolvendo o culto. Primeiro, quando eu chego atrasado nos cultos. Eu não estou falando de hoje, que o horário, às vezes alguém confundiu. Eu não estou falando de um atraso justificado, furou o pneu, aconteceu uma coisa. Isso acontece comigo, com qualquer um. Quando a sua rotina quanto ao culto é de atraso, você está desmerecendo a Deus, desonrando a Deus. Você está ofendendo o nome de Deus, mostrando que o culto, o qual ele assiste, do qual ele está presente, não tem importância. Eu quebro o terceiro mandamento com relação ao culto. Primeiro, com o horário. Eu nunca vi ninguém chegar num cinema no meio do filme, numa peça do teatro no meio, num casamento depois que o noivo já beijou a noiva. Mas no culto, muita gente trata Deus dessa forma. Chegar atrasado tem a ver, presta atenção, isso aqui não é atividade, não é nosso clubinho. Isso aqui é um culto. Ninguém mais, ninguém menos que Deus se faz presente, a autoridade máxima da terra. A pontualidade significa honra, respeito, reverência. Eu estou falando para isso para aqueles que têm isso como prática, como estilo. Não estou falando da eventualidade. Segunda maneira, na hora do louvor. Isso aqui não é um cântico da Mara Maravilha, não é Hilarie. Nós não estamos aqui no caça-talentos da Angélica. Nós não estamos aqui, unite. O louvor é o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si. Como eu tomo o nome de Deus em vão? Quando eu não canto. Quando não tem expressão nenhuma na hora do louvor. Quando eu estou estático e acho que é um momento chato do culto. Tudo que tem fôlego, louve.
Louvai o Senhor com cântico, louvai o Senhor com harpa, louvai o Senhor com adufes. Quando eu não interajo, quando não há emoção, não há canto, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Que isso, irmão? Cadê a sua expressão de louvor? Esse momento é um momento sagrado. Terceiro, na hora das orações. Parece que a oração de abertura, a oração da pregação, a oração do final, a oração do meio, é tudo protocolo. Gente com o olho aberto na oração, olhando o relógio, mexendo no celular, bocejando. A oração é uma audiência. O véu abriu. Você passou para dentro do santo dos santos. Você está nos aposentos de Deus. E Ele está lá. Se apresentou para te ouvir. Falando a quebra do terceiro mandamento dentro do culto público. Não. A oração inicial é importante. Olhos fechados, fronte curvada, temor, reverência. A oração final, para consumar a mensagem, olhos fechados, fronte curvada, reverência. O que vão lá no relógio? E aqueles que vão embora antes do culto acabar? O que é isso? Se não a quebra do terceiro mandamento. Não acabou o culto. Você está voltando as costas para o Senhor. Não houve encerramento. Quebra do terceiro mandamento. Quarta maneira, na hora da pregação da palavra. Os puritanos dizem que quando um homem sobe no púlpito, cheio do Espírito Santo, interpreta o texto corretamente e prega, é como se Jesus estivesse falando à igreja. Como que eu quebro o terceiro? Eu tomo o nome de Deus em vão. Quando eu não presto atenção na mensagem. Quando eu não reverencio o que está sendo dito. Quando eu fico mexendo no celular. Quando um costume comum, principalmente igreja pentecostal, no meio do culto, 2 a 3 vezes, levanta para ir no banheiro, arrumar o cabelo, a gola, beber água, esticar a perna. Não tem ato mais profano para mim que esse. Eu não estou dizendo de um problema, uma diarreia, pressão baixa, não estou falando disso. Uma necessidade. Isso é tomar o nome de Deus. Por quê? Porque eu não estou reverenciando Ele como é devido. Quinta e última maneira de quebrar o terceiro mandamento. Primeiro, eu te falei que era o mais fraquinho. O nome. Não me mande memes envolvendo Jesus a fé. Você vai tomar uma invertida. Eu odeio isso. Segundo, dentro do culto. 4 formas. A quinta, faltas constantes, sem motivos justificáveis do culto. Você é crente? Você é membro da igreja local pelo batismo ou aclamação? Você tem uma obrigação pactual de ser assíduo nos cultos. Aquele que falta regularmente de cultos, sem razões justificáveis, quebra o terceiro mandamento. É um desprezo à presença de Deus, ao culto a Deus, ao nome de Deus aqui. Estou falando sem razões justificáveis. Doença, problemas. Agora, aniversário do sobrinho da empregada, falta. Tem que levar o cachorro no pet, falta. Vai ter final da Champions League, falta. Teve um desconforto, uma joanete, falta. Que isso? O que é isso aqui? Hoje me alegrei porque me disseram, vamos à casa do Senhor. É a quebra desse mandamento. Com relação ao culto. Eu não estou, preste atenção, eu não estou dizendo que ninguém pode ir lá no banheiro se tiver uma necessidade. Deu uma cólica,
Não tem nada a ver. Atrasou porque teve um imprevisto, nenhum problema. Teve que atender o celular porque acharam um corpo, teve que ir lá na funerária. Deixa o morto, está morto já, meu filho. O Hélito aqui, ele saía de culto para atender morto. Atende os vivos, meu filho. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que é aquela coisa, o jeitinho brasileiro na fé. O jeitinho, sabe? Toma, Senhor. Não. Por último, finalmente, e o mais importante, como eu quebro o terceiro mandamento? Com palavras, com relação ao culto. Terceiro, com o meu testemunho pessoal. Com o meu testemunho pessoal. 2 Timóteo 2,19 diz assim: qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O modo que nós mais quebramos, estou dizendo nós, mais quebramos o terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão, não é com palavras. É com o nosso testemunho, o mau testemunho. Por quê? Presta atenção. Como cristãos, nós carregamos o nome de Deus. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, em 2 Coríntios 5, que somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Um representante de Cristo. 2 Coríntios 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, se o povo que é conhecido pelo meu nome, de modo que tudo que você faz, tudo como você se dirige, é uma representação de Deus. Você quebra o terceiro mandamento quando você carrega esse nome e não vive de acordo com esse nome. Você quebra esse mandamento com seu testemunho. Primeiro, com palavras. Eu sou embaixador deste Deus santo que tem o nome santo e eu carrego o nome santo. Quando eu falo palavras torpes, Efésios 4,29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que for boa, promovendo edificação para os ouvem. Para aqueles que ouvem. Eu estou quebrando o terceiro mandamento quando eu abro a minha boca para dizer palavras que são contrárias ao caráter daquele nome que eu carrego. Primeiro, piadas. É uma maneira de quebrar o terceiro mandamento. Crente escarnecedor. Crente que só abre a boca, porque palavra torpe não é só palavrão. Palavra torpe no grego é pútrido, apodrecido, que não edifica, que não tem utilidade, frívola. Piadas. Segundo, mentiras. Quando eu uso a minha boca para mentir, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Terceiro, e claro, palavrões. Palavras de baixo calão. Cuidado com a sua boca. Você quebra o terceiro mandamento usando a sua boca para escarnecer. Olha só, não saia nenhuma, mas só que for boa, que produza, promova edificação para os que ouvem. Então, a terceira maneira de quebrar é com o meu testemunho. Primeiro com palavras, segundo, com atos. 2 Coríntios 8:21, Paulo diz: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente não só perante o Senhor, mas também perante os homens. A sua conduta, no que você está envolvido. O que você faz? Ser um representante de Deus. Se você senta em roda de escarnecedores, se você participa de coisas profanas, você está quebrando o terceiro mandamento. Se você frequenta lugares indevidos, se você se envolve com pessoas, como está em Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes, você viola o terceiro mandamento. Atitudes, frequência de lugares que não é devida ao crente. Palavras que não são devidas do crente. Posturas.
contrárias ao que Deus revelou na sua palavra. É a quebra do terceiro mandamento. Sabe como você quebra o terceiro mandamento? Deixa-me ver o seu Instagram. As roupas que você põe. Mas o texto fala do nome. Pois é. Uma mulher que carrega o nome não pode se vestir assim. Um homem que carrega o nome do Senhor não pode se vestir assim, ou deixar de se vestir. Que mais? As suas postagens. Elas glorificam a Deus. Elas são dignas do embaixador dele. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que nós temos que lutar é pela pureza da igreja. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Que uma nova era está se estabelecendo, que as ideologias estão tomando terreno, que o pragmatismo, o relativismo está tomando conta, que a verdade está morrendo, que a verdade está em coma. E a igreja está entrando nessa conversa, está perdendo a sua identidade, está sendo levada pelas tendências culturais, pelo sistema desse mundo. Não ameis o mundo, nem quer no mundo. Quando João diz mundo, o que ele está falando de mundo? Não está falando de baleias, peixes, do planeta. Mundo, ele está falando do sistema, da cosmovisão, da ideologia. Não podemos fazer isso. Não é porque todo mundo faz, todo mundo tem, que nós fazemos. Somos distintos, santos, eleitos para serem santos e irrepreensíveis. Peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Não somos cada terra, somos lá do alto. Como é que é teu Instagram? Me deixa ver aí 5 minutos o seu WhatsApp e pelo menos 10 contatos e ver que tipo de conversa que rola. Me deixa ver. Me deixa ver o histórico e ver os sites que você entrou na última semana. Só uma semana, sites. Pode ser a quebra do terceiro mandamento, conduta. Palavras, condutas. Quer ver como é que quebra o quarto mandamento, o terceiro mandamento da conduta? Primeiro, roupas que você usa. Segundo, seu testemunho onde você trabalha. O ímpio sabe que você é cristão. Seu patrão, empregado, funcionário, a repartição, o bloco. Ele sabe que você é um embaixador de Cristo. Qual é o testemunho que ele tem de você? Terceiro, na escola. Aquela sala, ou aquele bloco, ou a escola, sabe que você é um cristão. É o embaixador dele lá. Como você se conduz no recreio, trata professor, os amigos, se veste. Pode estar quebrando o terceiro mandamento. Quarto, na família. Você é o único crente. Em casa, como embaixador, como você se postura? Irmãos, vocês não estão entendendo? Deus não terá por inocente quem o escarnece. Eu mostrei a razão, ele 3 vezes santo, gente. Como é que pode uma igreja profanar ele? Como é que pode usar jeitinho brasileiro no tratamento com ele? Não é assim, gente. Cuidado com as palavras, não é por causa de você, não. Não é por causa das consequências sobre você, não. Não é porque pode vir com juízo ou condenação, não. É por causa dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Resumindo, tudo que não é feito para a glória de Deus é a violação do terceiro mandamento. Onde já se viu? Terceiro, maneira, com o meu testemunho. Palavras, atos, omissões. Quando eu nego bem alguém,
Quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando estive nu, não me vestiste. Quando fui forasteiro, não me hospedaste. Quando estive enfermo, não me visitaste. Não é só o que eu faço que eu posso quebrar. É o que eu não faço. Negar o bem. É uma quebra desse mandamento. Segundo, negar a justiça. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei o que é certo, mas faço o errado, quebra esse mandamento. Quando eu nego o bem, e quando eu nego a justiça. O Catecismo de Heidelberg, mais uma vez, a esse respeito, cita: devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que Ele, por nós, seja devidamente confessado, invocado, glorificado por todas as nossas palavras e obras. Parece que nós estamos nos tornando aquela geração de crentes que nos transformamos da porta para dentro. O linguajar muda, a roupa muda, lágrimas caem, mãos se levantam. Mas parece que ao sair para fora nós desassociamos de tudo isso. E queremos conforto, prazer. Meu Deus do céu, isso aqui é para você carregar. Esse nome foi escrito em nós. Escrito, o dedo de Deus com chama, escreveu nas tábuas do Sinai sua lei. Na nova aliança Ele escreve, Ele crava na nossa alma, o carimbo, o brasão dele está em nós. Não há como revogar isso que está em Cristo. Nova criatura é. Nós temos as digitais de Deus. E não é que é um texto, um mandamento para ser cumprido forçosamente. É uma honra carregar esse nome. É uma honra. É da mais alta grandeza ter esse brasão no peito. Uma honra. Honrar Ele. Quantas pessoas fazem isso para a família? Em memória do meu saudoso pai, em memória da minha saudosa mãe, do meu patriarca, do meu bisavô, e andam em respeito, em reverência. Quanto mais em honra a esse Deus que nos salvou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Zelem pelo nome, cuidem do nome, honrem o nome de Deus. Adorem, exaltem, se curvem, se prostrem, pois vocês carregam esse nome onde quer que vocês vão. Como é que pode ter crente escarnecedor? Como é que pode ter crente mentiroso? Como é que pode ter crente sensual, trambiqueiro? Como é que pode? Como é que pode tratar um culto assim, meu Deus? Como é que pode achar que isso aqui é uma bodega? O que é isso? Os puritanos tinham em alta conta o Senhor. É o bem maior da igreja, é o nosso marido, como diz em Isaías. É a nossa pérola, o nosso tesouro. O nosso bem maior. Por fim, em honra ao seu nome, escute isso aqui, escute, em honra ao seu nome, você e eu somos chamados a viver nele. Graças a Deus por essa liberdade maravilhosa que Ele nos tem dado, de trilharmos o caminho da sua palavra. Por esse pecado cujo castigo é a morte, foi que sofreu o seu Filho em nosso lugar. Cristo é o cumprimento da lei para a justiça de todo aquele que crê. Nele encontra-se a nossa vida. E na obediência encontra-se a nossa liberdade. Viva para Ele. Confesse o seu nome com reverência e santo temor. Amém.
Vamos fechar nossos olhos.